Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo agora respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram de um vídeo anterior que eu fiz recentemente sobre 7 situações que não se deve dar a comunhão. Esse vídeo surtiu muita discussão, uma certa polêmica também, porque o tema é um tema amplamente discutível e algumas pessoas fizeram perguntas muito pertinentes, importantes, que eu venho responder nesse vídeo aqui. É um vídeo então para messes, para pessoas que levam comunhão para enfermos, e também para aqueles que recebem ou que querem saber mais sobre tais procedimentos. Antes de responder essas questões, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele a se inscrever, se inscreva, aperte um sininho para você receber notificações e peço também que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Além disso, você pode também, e é muito bom que faça isso, deixe seus comentários aí embaixo. Comentários são muito bem-vindos no vídeo. Vamos lá então com algumas perguntas. Eu selecionei aqui 7 perguntas, para esse vídeo não ficar muito longo, perguntas que foram deixadas no vídeo anterior. Bom, a primeira delas é: quando não devemos dar comunhão na igreja? Bom, o vídeo anterior eu dizia de visita a doentes, de comunhão a doentes, certas situações que não devem ser dada a comunhão. Todas elas envolvem a questão da lucidez, da pessoa ter consciência da comunhão ou não. Ou então situações em que as pessoas não podem engolir ou que ela corre o risco de afogar, de vomitar. Então são casos que não devem. Agora, na igreja não existe nenhuma situação que se negue a comunhão. Se a pessoa entrou na fila para receber a comunhão deve ser dada. E aí vem aquela pergunta: mas se entrar um andarilho, se entrar uma pessoa bêbada, se entrar uma pessoa amalucada, se ela entrou na fila da comunhão, ela se postou dignamente para receber a comunhão tem que ser dada. Não pode ser negada. Então, se você é messe, você se deparou com certeza com situações como essa. São inúmeras as vezes que pessoas, você percebe, estão alcoolizadas e elas se aproximam para receber a comunhão, mas ela não está desrespeitando a comunhão. A comunhão deve ser dada. Quem somos nós para questionar essa questão que a pessoa foi buscar? É diferente de uma pessoa que está acamada, não está lúcida mais, é outra situação. Mas na igreja não existe situações que se deva negar a comunhão. Então, se você é messe, não negue a comunhão para ninguém que se aproximou dignamente para receber a comunhão. A pessoa aproximou, estendeu a mão ou quer receber na boca a comunhão, você não vai questioná-la em essa situação. Em caso de crianças que você perceber, essa criança fez ou não a primeira comunhão, aí sim você pode perguntar para a criança, se a criança se aproximou para receber a comunhão e você ficou com dúvida se ela fez a primeira comunhão, você pergunte. Agora, se a criança não fez a primeira comunhão, aí então você orienta aquele momento, diz: olha, depois da missa eu converso com você para a gente explicar a situação. Se a criança chegou para receber a comunhão e ela não fez primeira comunhão. Então, pode ocorrer casos assim. A criança vê os pais indo comungar e às vezes ela se dirige sozinha lá para receber a comunhão, mas ela não fez a primeira comunhão, ela não fez a preparação. Aí, nesse caso, se você perguntou, a criança disse que não fez, aí você fala para ela: olha, no final eu vou conversar com você e eu te explico. Mas naquela hora você não dá a comunhão para ela. Esse é o único caso. Bom, essa é uma questão. A outra pergunta é: pode o padre deixar de distribuir a Eucaristia na missa, deixando só para os messes distribuir a Eucaristia? Não.
o padre não deve deixar de distribuir a comunhão, exceto se ele esteja passando mal, se ele tem alguma debilidade física, que ele não pode ir até o local para distribuir. Mas se ele goza de saúde, não é correto ele deixar apenas os messes. Lembrando, os messes são ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. O padre é ministro ordinário, então, pela ordem, ele é o primeiro a distribuir a Eucaristia. Nunca se substitui o padre, seja por um diácono ou por um messe, um ministro leigo, porque a prioridade sempre é o padre, tá? Que isso fique muito claro. Você que é messe, durante a semana tem poucas pessoas, o padre vai ficar sentado, deixa o mestre distribuir. Não, isso não tem lógica. O padre sempre, a prioridade sempre é o padre. O ministro, ele é um auxiliar, ele é extraordinário, mas ele não é para substituir o padre. Então, aí se na sua comunidade está ocorrendo isso, está ocorrendo algo errado. O padre sempre deve distribuir a comunhão, junto com o mestre ou só o padre. O mestre auxilia ali no altar, vai buscar a âmbula no sacrário, coloca sobre o altar, leva as galhetas para o padre e também as âmbulas, mas na hora da distribuição a prioridade é sempre do padre, que fique isso muito claro. Essa é a orientação da igreja. A outra pergunta é: qual documento da igreja faz essas recomendações e qual material o Senhor indica? A pessoa se refere àquelas recomendações que eu disse no vídeo anterior, que era das situações de doentes sem lucidez, de doentes com problemas de deglutição, problemas para engolir, de doentes que têm possibilidade de vomitar a Eucaristia. A pessoa pergunta: qual documento da igreja diz isso? O documento que diz isso é o documento, as diretrizes da sua diocese. Cada diocese tem um manual de orientação para os messes, que pode variar de nome. Pode ser o Diretório dos Sacramentos da diocese, pode ser as orientações ou o diretório dos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, pode ter outro nome, mas é sempre uma norma diocesana. Então, procure saber aí na sua diocese qual é a orientação, qual é o documento que orienta, ali você vai encontrar. Ele varia de nome, de acordo com cada diocese, mas ele é um documento diocesano. As igrejas particulares, as dioceses têm as suas orientações. E essas orientações que eu disse no vídeo anterior, que eu estou dizendo aqui, elas estão nesses manuais. Então é só você procurar. E depois, qual o material a ser indicado? É esse. Então procure saber. Você é mestre aí na paróquia, procure saber da sua diocese. Esse documento, você pode ter uma cópia para você se guiar por ele, é muito importante. Outra pergunta é: por que o ano litúrgico repete todo ano igual? Essa pergunta não é uma pergunta para mestre, mas ela é de um modo geral. Está um equívoco nessa pergunta. O ano litúrgico ele não se repete, ele é cíclico, ele se repete a cada 3 anos. Então nós temos o ano A, o ano B e o ano C. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas como a pessoa perguntou, eu vou fazer um resumo aqui. Nós temos na liturgia o ano A, o ano B e o ano C. As liturgias, as leituras vão só repetir a cada 3 anos, isso nas dominicais. Nas solenidades e festas pode haver repetição sim. Durante a semana nós temos ano par e ano ímpar, então ela se repete a cada 2 anos. As leituras do ano par é uma, as leituras do ano ímpar é outra, durante a semana. Então, por exemplo, esse ano 2024 é um ano par.
O ano que vem, 2025, é ano ímpar, serão leituras diferentes. Então, se você for no mesmo dia de hoje, o ano que vem, você vai ter uma leitura diferente, porque é ano par, é ano ímpar, e esse ano é ano par. E também a quaresma, quaresma de ano A, de ano B, de ano C, as leituras vão mudando, não são as mesmas. Então, o calendário litúrgico é cíclico e ele se repete a cada 3 anos nas celebrações dominicais, em alguns tempos litúrgicos, como a quaresma, e durante a semana, no tempo comum, ele se repete a cada 2 anos. Às vezes o evangelho continua o mesmo durante a semana, mas sempre tem alguma mudança de leitura. Então tem essas pequenas alterações, não é uma repetição, uma mera repetição. A outra pergunta é: um jovem autista não pode nunca receber a comunhão? Uma pessoa autista com espectro de autismo, ela pode receber a comunhão desde que o grau não seja elevado, que lhe tire a consciência do que é a comunhão. Existem vários graus de autismo. Existe um autismo mais leve, um pouco mais acentuado, até aquele grau de autismo que a pessoa não tem mesmo consciência nenhuma. Então, cada caso é um caso. Se a pessoa tem um grau leve de autismo, ela não está impedida de receber a comunhão. Ela pode fazer a preparação, a catequese. Agora, se ela tem um grau muito elevado, aí se ela não tiver consciência do que é a comunhão, ela não precisa. Mas ela vai ficar privada, não é uma exclusão isso. Não, não é exclusão. Ela recebe unção dos enfermos, porque ela é uma pessoa aí doente, no caso, se ela tem um grau elevado que ela não tem consciência. Então, mas ela não está privada de Jesus por causa disso. Ela recebe Jesus de outra forma. Então, essa é a orientação da igreja, não é exclusão. A pessoa que não recebe a comunhão, ela não está excluída de ter Deus na sua vida, de ter Jesus na tua vida. Isso acontece também, por exemplo, com casais de segunda união que não pode receber a comunhão eucarística, mas comunga com Cristo de outra forma, comunga pela palavra, pelos ensinamentos, pelos mandamentos, enfim, a pessoa não está excluída de Deus. Então, nesse caso de pessoas com espectro autista, ela pode receber a comunhão se o grau for leve, e se ela tiver um grau elevado, aí sim ela não precisa receber a comunhão, mas ela não está excluída e ela tem Deus na vida dela do mesmo jeito. A outra pergunta é: se a pessoa não estiver em jejum de 1 hora, ela pode receber a comunhão? Você sabe que existe um jejum eucarístico, né? Mas para doente não existe recomendação de jejum eucarístico para pessoa enferma. Então, no caso, se você leva eucaristia para uma pessoa enferma, ela não tem necessidade de fazer jejum, até porque não pode. Pessoas idosas, pessoas doentes, elas estão dispensadas do jejum, inclusive da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa, e também o jejum eucarístico. Se ela tem alguma debilidade, se ela não pode ficar sem alimento, ela não deve fazer jejum. Então, jejum é para pessoas que estão sãs, saudáveis. Então, no caso de uma pessoa doente, não tem problema. Ela pode receber a Eucaristia mesmo sem estar em 1 hora de jejum. A outra pergunta é... Deixa eu ver se eu consigo entender o que está escrito aqui. Se tenho só uma Eucaristia e ela cai no chão na hora de dar ao doente, devo dar da mesma forma a Eucaristia? Então você vai visitar um doente, leva uma única partícula consagrada, uma única Eucaristia, e na hora de dar a Eucaristia, por um problema, você derruba a Eucaristia no chão. O correto não é dar a Eucaristia, porque o chão tem contaminações. Então, você deve guardar aquela Eucaristia para descartá-la adequadamente e depois buscar outra e levar para o doente. A Eucaristia que cai no chão não é recomendado que se consuma por uma questão de higiene.
ela deve ser descartada de uma forma digna, conforme a orientação da igreja, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, mas tome muito cuidado, né? Porque também você vai levar a Eucaristia para o doente, sabe que tem uma única Eucaristia e ali você ocorre esse incidente, tome muito cuidado para não derrubá-la. Mas se porventura isso ocorrer, não deve dar a Eucaristia, catar do chão a Eucaristia e dar para a pessoa. Isso não é higiênico, e até porque você está lidando com uma pessoa doente, com sensibilidades, que tem que ter um cuidado de higiene muito maior. Então, nesse caso, você deve guardar para descartar adequadamente e buscar uma outra Eucaristia para essa pessoa. Então, essas são algumas dúvidas que foram deixadas aí em vídeos anteriores, sobretudo nesse último vídeo que eu falei de situações que doentes não devem receber a comunhão. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, deixe seus comentários também, eles serão sempre muito bem-vindos. Por hoje é isso, eu deixo aqui meu abraço, a minha bênção, deixa aí seus comentários e compartilhe esse vídeo também com os seus contatos. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo vídeo.